Hoje estudaremos a lição de número 3, em 16 de janeiro de 2021. E o tema que estamos a estudar é a inerrância da Bíblia Sagrada. E com esse tema eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, desejando que esta lição chegue aos irmãos de um modo carinhoso e, sobretudo, na direção do Espírito Santo, para que nos possibilite o melhor conhecimento para a ministração em nossas igrejas específicas. Pois bem, nós iniciaremos então orando a Deus, pedindo a bênção dele sobre nossas vidas. Pai eterno, te agradecemos por esta oportunidade, rogamos que o teu Espírito Santo esteja presente tanto em nós quanto em nossos alunos, para que ao receberem a tua palavra, Senhor, a ministração, sejam grandemente abençoados por ti, enriquecidos pelo teu Espírito Santo e capacitados para as ministrações em suas respectivas igrejas. Pai, nós oramos também, intercedendo pelas nossas direções, aqueles que estão superiores a nós, a quem nós devemos o respeito, a honra, a obediência, guarda-os debaixo das tuas mãos santas e poderosas, ilumine também os pastores presidentes que nos seus respectivos campos estão apoiando a escola bíblica dominical e permitindo que o ensino chegue com clareza nas suas respectivas igrejas e a todos os alunos. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, eu tenho certeza que Deus está abençoando todos nós e que a lição deste domingo fará bem para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. O textuário da lição, ele diz o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Evangelho de Mateus, capítulo 5 e o versículo 18. Verdade prática: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. A Bíblia é incorruptível e nós louvamos a Deus por essa incorrupção que ela traz naturalmente em si, porque ela é inspirada por Deus, ela procede de Deus. Portanto, quem desejar ouvir Deus falar, leia a Bíblia. O melhor jeito de ouvir Deus falar é ler a Bíblia. Ela é a revelação escrita de Deus a todos nós, a toda a humanidade. A leitura que fundamentará o estudo deste domingo encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 21, e Hebreus, no capítulo 10, versículos 15 a 17. Iniciando então a leitura, diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Hebreus, no capítulo 10, versículos 15 até o 17. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Que leitura linda, que leitura maravilhosa, coisa que só a Bíblia contém. Maravilha! E agora então,
nós convidamos o pastor Eliseu e ele fará o comentário do primeiro tópico da nossa lição. A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção da parte do Senhor estarmos aqui dando continuidade a esses estudos sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Então, estou aqui para tratar desse primeiro assunto da nossa aula de hoje, sobre a inerrância da Bíblia. Então, a lição de número 3, inerrância da Bíblia, nós estamos aqui introduzindo este assunto, dizendo que a infalibilidade, que é a falta de falha, o não ter falha da Bíblia, e sua inerrância, são vocábulos que apontam a veracidade deste maravilhoso livro. Indicam que a Bíblia Sagrada, ela não falha e que ela não erra. Deus envia a sua palavra ao mundo. Esta palavra poderia de repente vir de forma oral e apenas oral, mas Deus quis algo mais do que um registro oral. Porque se a palavra de Deus fosse passada de forma oral, de geração para geração, ela estaria mais facilmente correndo risco de transgressões acontecerem nela. Então, Deus, em sua presciência, ele decidiu deixar um texto escrito. E esse texto escrito saiu das mãos dos escritores de uma forma perfeita. Nós chamamos autógrafos aqueles livros que foram escritos pelos escritores, que foram aproximadamente 40, inspirados por Deus, como aprendemos na lição de número 2. Então, os autógrafos, eles saíram das mãos dos escritores de forma inerrante, infalível, porque Deus instruiu, Deus dirigiu os escritores de uma tal maneira a permitir ou a conceder à sua palavra uma perfeição que permaneceria eternamente. Agora, após os escritores escreverem, esses textos que foram escritos em grego, hebraico, aramaico, eles precisavam de traduções, e surgiram traduções siríacas, gregas, traduções latinas, traduções para outras línguas, chegando até a língua portuguesa. E nessas traduções, então, não há a garantia de perfeição, porque o compromisso de Deus foi em capacitar, em trazer a perfeição da sua palavra através dos escritores originais. Aqueles que utilizam esta palavra, ele os usa, mas nas suas imperfeições, por vezes, acontecem defeitos. Então, Agostinho, um grande homem de Deus do século 3, 4, ele escreveu: se na Bíblia houver qualquer coisa que me traga dúvidas, ao ler eu não entenda ali direito, e pense até que implica em um erro, na verdade, não será. Ou é uma tradução mal feita de alguém que, ao traduzir dos originais, acabou não conseguindo fazer de forma correta, ou houve interesse de corromper o texto, como hoje nós corremos grande risco, pessoas que pegam a Bíblia e a traduzem ou a copiam
produzindo versões dela com intuito já de modificá-la, a fim de atender os seus próprios interesses. E em terceiro lugar, disse ele, ou então está faltando capacidade em mim de entender aquele texto. Eu tive essa experiência ainda quando adolescente. Eu li um texto e eu não consegui entender, 2 Samuel 2:30, ou 1 Samuel 2:30, e eu acabei preocupando com aquilo e falei, eu não vou nem perguntar para o meu pai, isso aqui parece assim que vai deixar dúvida até na cabeça de meu pai. Olha o que é a cabeça de uma criança, de um adolescente. E posteriormente, passado ali uns 6 meses, eu descobri o texto e entendi que o texto não estava errado, mas que ele era apenas um registro que exigia a busca do contexto, e o contexto estava no outro livro, não estava nem naquele livro. E então ficou tudo esclarecido através das minhas próprias leituras. Mas quando nós temos dúvidas, o ideal é procurarmos sim os nossos pastores, autoridades, pessoas que Deus tem dado graças para nos ajudar a compreender a sua palavra. Então a inerrância da Bíblia aqui, nós encontramos o conceito de inerrância, a Bíblia ela mesma reivindicando a sua inerrância e essa infalibilidade e inerrância. Então esse conceito de inerrância, se nós formos procurar, não tem a palavra inerrância na Bíblia Sagrada. Entretanto, nós vamos entendendo por ela mesma e também pela história, entendendo pela geografia, entendendo por outros recursos que ela é sem erro. Ou seja, nem erros geográficos nós encontramos nela, porque ela trata muito de geografia, nem erros históricos, nem erros doutrinários, nem erros culturais, de costumes, erros algum pode ser encontrado nela. Nenhum erro se encontra nesta palavra. Por quê? Porque Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é infalível, Deus é verdadeiro. E Ele, como autor desta palavra, que a deixou para a salvação da humanidade, Ele a deixou de forma perfeita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a própria Bíblia ela reivindica essa inerrância. Por exemplo, em Provérbios 30 e versículo 5 diz, toda a palavra de Deus é pura. Em Salmo 18 e verso 30 diz, a palavra do Senhor é provada. O Samuel, ele assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Então, é algo muito bem trabalhado, testado e aprovado. O próprio Cristo atestou a inerrância ao afirmar, olha, nem um jota e nem um tio se omitirá da lei até que tudo se cumpra. E no capítulo 10 e versículo 35 de João, ele vai dizer que esta palavra, ela não pode ser anulada. E em 17:17 do mesmo livro, ele vai dizer, Pai, orando a Deus, santifica os meus discípulos, aqueles que hão de crer em mim, na verdade. E disse, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é inerrante, ela é infalível, ela é sem falha. Isaías 55:11 diz assim, a palavra é enviada, mas esta palavra ela vai fazer o que me apraz e prosperará naquilo para que designei e não voltará vazia. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia porque ela tem uma finalidade. Ela não foi escrita para ocupar espaços das páginas de um livro. Ela foi escrita com uma finalidade. Cada palavra, cada vírgula, cada letra
tem a sua finalidade, e é uma finalidade divina, que atende às necessidades espirituais, materiais e gerais da humanidade do homem. Quando nós olhamos em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus diz a Jeremias: Jeremias, você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus, ele tem um cuidado com a sua palavra em tudo. Esta palavra, como uma força de expressão, ele está dizendo: eu velo, para deixar claro a Jeremias que nada na sua palavra deixará de ser cumprido. O profeta Isaías, capítulo 34 e versículo 16 diz: buscai o livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falharão, nenhuma e nem outra faltará, porque a sua própria boca ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Então Deus cuida de cada detalhe desta palavra. Vamos encontrar muitos que buscam confrontar a veracidade da Bíblia, querendo compará-la como qualquer outro livro, ou dizendo, foi escrita por homens humanos, terrenais, falhos, logo terá erros. Não. A Bíblia Sagrada pode hoje encontrar alguns erros de pontuação, tradução, como falamos, expressões, homens que, preocupados até mesmo em altas horas da noite, traduzindo, escrevendo, transmitindo de uma língua para outra, como nós sabemos, do grego para o português. Quantas palavras da língua grega e que não há uma tradução própria para a língua portuguesa. Todas as línguas têm isso. Algumas palavras na Bíblia, por exemplo, elas aparecem até no original porque não há uma tradução. Por exemplo, Abba Pai. A melhor tradução seria papai ou papaizinho. Então, ficou ali no original Abba Pai. Muitas expressões, elas tiveram dificuldade de ser traduzidas. E aí, nessas traduções, às vezes acontece alguma coisa, algum lapso, mas nada que atrapalhe o cerne, a originalidade da palavra. Por isso, podemos confiar e graças a Deus que nós temos muitos autógrafos que depois se tornando apógrafos, que são cópias, se tornaram cópias boas, porquanto os textos originais que foram copiados foram muitos, e aqueles originais que se tornaram os manuscritos ali originais também, denominamos originais, que eram cópias dos originais, eles foram copiados, cada letra que era copiada, se uma vírgula era errada, toda aquela folha de pergaminho era perdida. Então havia um cuidado extraordinário por parte dos escribas na hora de copiar, e era revisado, observado, e portanto as inúmeras cópias que ficaram dos originais, elas ajudaram a termos a Bíblia em sua perfeição. E hoje ainda, quando há uma tradução em outra língua, com alguma coisa que traz algumas desconfianças, nós temos muitos outros textos nas línguas originais que nos ajudam a detectar, e assim nós encontramos uma facilidade hoje para usarmos esta palavra inerrante e infalível de Deus. Glórias ao nome do Senhor, porque Ele é bom e deixou a sua palavra inerrante. Deus abençoe. Bem, meus irmãos, depois deste belíssimo comentário já ouvido, com certeza a nossa alma, o nosso intelecto já está mais preparado para a continuidade. Eu convido o evangelista Daniel, e ele então nos ensinará o que o comentador o fez em pontos altos, e ele fará agora em pontos baixos, para todos nós compreendermos.
Evangelista Daniel, está com o senhor a palavra. Meus queridos irmãos, eu também vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos vós, pastores, professores, superintendentes, você, caro amigo, que também nos acompanha aqui na EBD Semadeiron. Que Deus em Cristo vos abençoe. Como já foi dito aqui pelo pastor Jorme César, nós chegamos na lição de número 3 e também o pastor Eliseu já discorreu aqui sobre o tópico 1, falou sobre o que é a inerrância da Bíblia, e nesta sequência de estudos bíblicos, porque no domingo anterior nós trabalhamos a inspiração divina da Bíblia, e agora nós vamos falar da inerrância. Já é sabido de todos nós que somos leitores das Sagradas Escrituras, que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é a inerrante e infalível. E agora nós vamos deter, então, hoje, neste vocábulo, neste substantivo, feminino, a inerrância da Bíblia. E o tópico de número 2 vai falar exatamente sobre o Espírito Santo preservou as Escrituras. E neste tópico 2, nós temos aqui pelo menos 3 pontos, os quais os manuscritos autógrafos, os manuscritos apógrafos e o ponto 3, os apócrifos e pseudoepígrafos, ok? Meus queridos, o autor da Bíblia é Deus. Foi ele quem planejou. E esta inspiração dada por ele, que nós estudamos na lição anterior, ela também foi supervisionada pelo Espírito Santo. Daí porque a palavra de Deus, ela é inerrante. Inerrante, como nós já aprendemos aqui no tópico anterior, não contém erro. E a inerrância, ela anda de mão dada com a infalibilidade, que também não contém falhas. E Deus, ao planejar, e também revelar as Sagradas Escrituras aos seres humanos, ele fazendo isso é uma forma de conciliar o homem para com ele. Você já deve ter ouvido muitos pregadores dizer que a Bíblia é uma bússola, a Bíblia é o nosso manual, e é isso mesmo. Quando você compra um aparelho, geralmente vem um manual. E acredito que poucas pessoas gostam de ler ali o manual, muitas pessoas utilizam do conhecimento empírico, mas a Bíblia Sagrada, ela é muito mais do que isso, ela é a santa palavra de Deus. E o nosso Deus, o autor da Bíblia, é bem verdade que ele sempre preservou estes escritos. Você deve já ter ouvido muitos testemunhos de que a Bíblia Sagrada já foi alvo, muitas vezes, de destruição. Todavia, Deus preservou e Deus continua preservando as Sagradas Escrituras. Os manuscritos autógrafos. Irmão Daniel, o que vem a ser manuscritos autógrafos? Os manuscritos autógrafos são os originais. São aqueles manuscritos com grafia de próprio punho do escritor bíblico ou de seu escrevente. Como no caso do livro aqui de Filemão, quando nós vamos aqui para Filemão capítulo 1 e 19, nós vamos encontrar também esta prova da epístola aos Romanos capítulo 16 e também versículo 22. Você pode anotar aí estas referências que vão ajudar muito no preparo desta aula. Ou seja, então, estas duas citações às quais me referi, elas são provas dos autógrafos, que são os escritos originais. Por exemplo, se você tiver aí tivesse a oportunidade de pegar o escrito do próprio profeta Isaías, imagina, do próprio Moisés, do próprio apóstolo Paulo, então isso é autógrafo, o original. Então, nesses manuscritos autógrafos estão registradas
de fato, as palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo, o qual eu já salientei que foi o grande supervisor, o grande orientador também, esta terceira pessoa da Trindade. Por isso acreditamos e confiamos na inerrância da Bíblia Sagrada. Um grande também escritor, Norman, ele afirma que somente os autógrafos, essa inspiração dos autógrafos, segundo ele e outros escritores, já é mais do que suficiente para acreditarmos nas Sagradas Escrituras, até porque quantos fatos que já aconteceram e que foram registrados na Bíblia? Quantos fatos? A Bíblia não falha, porque o Deus o qual nós servimos, ele não falha. Que é uma das referências, por exemplo, o quarto livro da Bíblia, o quarto livro de Moisés, chamado de Números. Quando a gente lê Números, o capítulo de número 23 e o seu versículo de número 19, vai estar da seguinte forma: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Acompanhe comigo. Se o Deus o qual nós servimos, ele é o Deus que jamais mentiu, e não mente, e jamais mentirá, todavia a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Eu acabei de ler aqui agora. O nosso Deus, ele é fiel. Ele é a própria verdade. João capítulo 17 e também versículo 17 vai falar sobre isso, que a palavra é a verdade. A palavra de Deus, esta qual nós estamos estudando aqui nesta terceira lição. Lição preciosa, esta que nós temos em mão durante todo esse trimestre, com certeza nós aprenderemos muito. Então ficou bem claro aqui que os escritos ou manuscritos autógrafos são aqueles originais que contêm a escrita dos nossos escritores, a próprio punho. Em contrapartida, nós temos, além dos manuscritos autógrafos, nós temos os manuscritos também chamados de apógrafos. Então não confunda autógrafos com apógrafos. Apenas aí uma ligeira diferenciação. Enquanto que os manuscritos autógrafos são de próprio punho dos escritores, os manuscritos apógrafos são aquelas cópias dos autógrafos. Ou seja, os apógrafos são cópias fiéis dos originais. Grave bem isso. Os apógrafos são cópias fiéis dos manuscritos originais. Segundo o pastor Douglas Batista, que é o comentarista destas 3 lições, atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos. E a maioria desses 25 mil, ou dessas 25 mil cópias desses manuscritos bíblicos, a maioria deles é em hebraico, grego e latim. Então nós acreditamos que a inerrância e a inspiração das Escrituras, elas são de fato plena. Você se lembra que nós estudamos na lição anterior? A revelação plenária da Bíblia enquadra-se aqui também. Lembra que nós estudamos sobre a revelação geral? Nós também falamos sobre a inspiração divina, a inspiração bíblica verbal. Falamos também na lição anterior sobre a inspiração dos autores e assim por diante. Então, esta lição de hoje, ela segue este mesmo itinerário, este mesmo caminho aí. Claro, acredito que não há nenhum tipo de dúvida quanto à exatidão das Sagradas Escrituras. Lembrando, a Bíblia é a exata palavra de Deus. Meus queridos, isso aqui é lindo. Do limiar até o fechamento do cânon sagrado, os escritores bíblicos, eles reproduziram exatamente o que havia recebido da parte de Deus. Então, não sei por que ainda existem muitas pessoas
e principalmente aquelas que querem deturpar, que querem corromper as Sagradas Escrituras, acabam persuadindo pessoas, eu diria, leigas no sentido de não procurar, não é somente ler as Sagradas Escrituras, mas estudá-las. Quando a pessoa lê, quando a pessoa estuda a Bíblia Sagrada, ela ficará imune a estes ataques. Não quer dizer que essas pessoas não serão atacadas. Serão sim, mas elas terão artifícios, elas terão a palavra de Deus para rebater. O próprio Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele recorria às Sagradas Escrituras, dizendo, está escrito. O diabo vinha com outra seta, com outro argumento, e Jesus ali dizia, está escrito. Daí a importância de estudarmos cuidadosamente as Sagradas Escrituras. E o próprio Jesus vai dizer, o próprio Deus, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Está lá em Deuteronômio, capítulo 4, e o versículo 2. Então a Bíblia é a precisa palavra do Senhor. Ela é correta. A Bíblia, ela é correta. A Bíblia, ela é perfeita. A Bíblia é pura. A Bíblia é eterna. A Bíblia é a sagrada ou as sagradas palavras de Deus, as quais nós temos aqui. Depois, então, de autógrafos, que são os escritos originais, e os apógrafos, que são cópias fiéis destes manuscritos, no ponto 3 da lição também vai falar sobre os apócrifos e sobre também os pseudoepígrafos. Eu quero, antes de falar sobre os apócrifos e os pseudoepígrafos, eu quero falar rapidamente, de uma forma bem sintetizada, sobre o cânon bíblico. A gente já citou aqui, e de repente vou falar um pouquinho mais adiante, daqui a pouco o pastor João César também vai comentar um pouco sobre o tópico final da lição, mas o que é o cânon bíblico? Claro que você que é professor da escola dominical, superintendente, todos os pastores sabem, mas de repente você, meu amigo, um aluno que ainda tem dúvidas quanto a isso, então quando nós citamos aqui cânon, o cânon bíblico, livros, a Bíblia é composta por 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Estes livros fazem parte do cânon, desse cânon sagrado, ou cânon bíblico. Então esta palavra cânon, antigamente, referia-se a uma haste que era usada para medir, conforme referência ali em Ezequiel, capítulo 40, e o versículo de número 13. Então, mais tarde, essa palavra cânon, ela passou a significar regra, norma, ou padrão, e até mesmo, poderia dizer, padrão de medida, conforme referência de Gálatas 6,16 e também Filipenses 3,16. Então, aplicada à Bíblia, agora trazendo aqui a Bíblia, todas as vezes que você ouvir a palavra cânon, né? Cânon. Então, trazendo para a Bíblia, essa aplicação, cânon é o conjunto de livros inspirados por Deus que transmitem a vontade do Eterno para sua igreja, regulamentando a vida e a conduta de fé de todos nós cristãos. Então, o cânon lá do Antigo Testamento, ele foi plenamente concluído em 1046 anos. Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento foi concluído aí em 1046 anos aproximadamente, enquanto que do Novo Testamento por volta aí do ano 100 depois de Cristo. Feito esta pequena observação sobre o que é o cânon, vamos então para os apócrifos. Bem, apócrifos, conforme o grande escritor também Norman, argumenta que parte do mistério que cerca esses livros, extras, né, entre aspas, diz respeito ao sentido do seu nome, apócrifos. Alguns dos primeiros pais da igreja, como por exemplo, Irineu e até mesmo Jerônimo, eles estavam entre esses primeiros a aplicar a palavra apócrifa, esta lista de livros chamados livros não canônicos. Então, desde o tempo da Reforma, o referido termo apócrifo, ele passou a significar apócrifos do Antigo Testamento. Ou seja, resumindo, os livros apócrifos são aqueles livros que não têm base
ou que não foi encontrado, não foram encontrados nestes livros inspiração divina para que eles fizessem parte do cânon. Esta palavra que eu acabei aqui de fazer uma rápida explicação sobre ela. Então, apócrifos, eles não fazem parte do cânon bíblico. Não fazem parte do cânon bíblico. Então, os principais, eu até trouxe aqui alguma das pesquisas que a gente faz. Então, os principais livros apócrifos são os seguintes. Nós temos lá, dentre os livros apócrifos, nós temos Didática, ou Didático, que é a sabedoria de Salomão, Eclesiástico, que não tem nada a ver com este que faz parte do cânon sagrado. Ainda dentro desse grupo de livros apócrifos, nós temos também o romance lá de Tobias, nós temos religioso como Judite, histórico como primeiro Esdras, nós temos também, ainda dentro desse histórico, como os Macabeus, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, e assim por diante. E também lendários. Livros lendários que fazem parte do grupo dos livros apócrifos que não estão no cânon bíblico. Então, dentro desses livros lendários, nós temos aqui, podemos acrescentar, os acréscimos a Esther, oração de Acasias, Cântico dos Três Jovens, né? Dentro disso aí, Susana, Bel e o Dragão, oração de Manassés, enfim. E esses livros não foram comprovados inspiração, de forma alguma. Inclusive, tem até livros aí que fazem oração a mortos, enquanto que a Bíblia Sagrada, essa que nós utilizamos, inspirada por Deus, refuta todo esse tipo de comportamento, ok? Então, esses são os livros apócrifos. Seguindo avante aqui, nós temos também os pseudoepígrafos, já para encerrar essa minha participação, conforme argumento de Norman, os livros pseudoepígrafos, eles são aqueles, eu diria claramente, livros espúrios. E quando nós utilizamos esta nomenclatura espúrio, nós estamos falando justamente daquilo que não é genuíno, justamente daquilo que é hipotético, uma simulação. Então isso é o que diz respeito a tudo aquilo que é espúrio. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Há pessoas que preferem, detêm muito mais tempo no chamado livros extrabíblico do que na própria Bíblia. Se nós temos a Bíblia, que é a divina revelação de Cristo, por que nós vamos perder tempo? Claro que a caráter de estudo é bom estudar, mas na hora de pregar a palavra de Deus, expor o conteúdo, nós temos a Bíblia Sagrada, a inerrante, infalível palavra de Deus, a inspirada palavra de Deus. Então, é bom esse conhecimento, né? Saber que existem os livros apócrifos, saber que existem também os livros pseudoepígrafos. E dentro desses livros, os pseudoepígrafos, também encontramos, repetem aqui, os lendários, como já citei, os apocalípticos, que não tem nada a ver com o Apocalipse, o último livro da Bíblia, que faz parte do cânon sagrado. Nós temos também os didáticos, poéticos, no caso são salmos de Salomão, que diferencia totalmente do que nós temos na Bíblia, e também temos os históricos que aí, dentro desse grupo dos pseudoepígrafos, encontram-se Zedoquias, né? Ou Zadoquita. Então, todos esses livros, para fechar aqui, todos esses livros que compõem o grupo dos apócrifos e dos pseudoepígrafos, todos eles foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Quando, na verdade, quando nós vamos para os livros que fazem parte do cânon sagrado, não. Foi o próprio Deus que deu esta revelação a homens que não eram, uma grande parte, né, desses escritores não eram nem poetas. E Deus o transformou para que pudesse escrever as Sagradas Escrituras, esses 66 livros, os quais nós temos aqui em mãos. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês e que nós sejamos cada vez mais estudiosos das Sagradas Escrituras, porque foi o próprio Messias quem nos alertou enquanto esteve aqui na terra, e mesmo após ser assunto aos céus, ele pediu para nós perseverarmos, para que perseverássemos, né, firmes e não desanimassem. E a Bíblia
ela tem tudo do que eu e que você precisamos para alcançar os céus. Estude, medite nessa lei do Senhor, de dia e de noite, como o salmista diz. Glória a Deus! Acabamos de ouvir mais uma parte da nossa lição com o professor Daniel. Com certeza foi muito esclarecedor, especialmente essas questões de autógrafos, apógrafos, apócrifos, um monte de nomes aí parecidos, mas com significados totalmente diferentes. E isso é bom, enriquece o nosso vocabulário e nos ajuda a compreender as Escrituras quando nós as lemos. E agora vamos ao comentário do terceiro ponto da nossa lição. A verdade nas Escrituras, a verdade nas Escrituras, a verdade nas Escrituras, isto é maravilhoso. A palavra de Deus é toda verdade e somente nela nós encontramos a verdade. Encontramos verdades em muitas coisas, mas a verdade somente é encontrada na Escritura Sagrada. E você me pergunta por quê? E eu respondo, porque é na Escritura Sagrada que nós encontramos Deus. E Deus é a verdade. Deus não é uma verdade, Deus é a verdade. Só se encontra então a verdade, Deus, nas Escrituras Sagradas. Pois bem, a Bíblia é a verdade plena, a Bíblia é a verdade plena. A verdade é mef, que vem lá do hebraico e significa confiável, correto, aquilo que se pode confiar, é autêntico, ela é a verdade, a Bíblia é a verdade. Coisa maravilhosa. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. Deus aqui aparece na pessoa do Filho, que é Jesus Cristo, quando diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quer dizer, não tem outro caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, não tem outra verdade, é ele que é a verdade. E também é ele que é a vida, não tem outra vida, é ele que é a vida. E todos aqueles que o aceitam como Salvador, também têm a verdade, também tem a vida e também tem o caminho, porque ele é o caminho, é a verdade e a vida. E isto é maravilhoso e vem de Deus para nós. Pois bem, esse trimestre promete muito, esta lição é maravilhosa. À medida que todos os alunos se apliquem a conhecer a verdade pela Bíblia Sagrada, olha, para você esse trimestre será enriquecedor e muito abençoador. Há uma verdade interessante aqui, e a Bíblia não arreda o pé disso. É impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta, porque Deus é a verdade. Pastor, onde é que está escrito isso? Hebreus no capítulo 6 e versículo 18. É impossível que Deus minta. Deus nunca mentiu, nem mentirá. E isso é impossível, porque a natureza dele é a verdade, e a verdade nunca mente, a verdade é sempre a verdade. Inclusive, há uma luta de Deus conosco para que nós falemos a verdade também. Ele até cobra isso, que cada um fale a verdade com o seu companheiro. É preciso que nós aprendamos em Deus ser também a verdade, que a palavra dele incorpore em nós, que essa revelação escrita dele incorpore em nós, e nós, sendo verdade, falemos verdade, ou falemos a verdade, e a verdade é Deus, e a verdade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa condição, a palavra de Deus, ela é autoridade, sendo ela a verdade, ela também é autoridade. Sendo ela autoridade, ela é para ser obedecida, é para ser crida por toda a humanidade, aqueles que desejam o céu para morar. É preciso que creia nesta palavra como sendo a verdade e a obedeça. Você pode não entender, ninguém é obrigado a entender a Bíblia toda e nem tem condição de entender. O intelecto humano não cabe a grandeza dela toda.
Então, talvez nós aprendemos por parte, e até Paulo fala algumas coisas nesse sentido, em parte nós entendemos, em parte, e etc. Pois bem, você pode não entender, agora crer é preciso. Se não crer na Escritura, você errou o caminho, errou o barco de atravessar para o outro lado, pode se afogar neste oceano aí, desse emaranhado de coisas. Então, o que nós precisamos é de crer na palavra, porque ela é a verdade, e obedecer essa palavra, porque ela é a verdade, e é ela que nos conduz para o outro lado. Você pode não entender, eu repito, mas se você crer, você está na embarcação certa e chegará do outro lado, porque este Jesus Cristo, que nós o aceitamos como Salvador, ele nos empenhou a sua palavra, nos empenhou a palavra do Pai, que é a verdade. Fique tranquilo, não se preocupe, creia somente, é isso que ele nos ensina, creia, crendo resolve o nosso problema. A verdade espiritual e moral, a Bíblia Sagrada é algo muito impressionante, ela é a verdade espiritual e é também a verdade moral. Na condição de verdade espiritual, ela nos foi revelada por Deus, de modo escrita, ela é essa verdade revelada por Deus, e você pode crer nela, pode confiar nela, que você não ficará na estrada, não ficará perdido pelo meio do caminho, se chegará do outro lado, porque ela é a verdade revelada de Deus, ela é para a nossa salvação, a revelação para a nossa salvação, essa verdade espiritual é a palavra de Deus. Então creia nela, aceite ela como a palavra de Deus, não queira achar defeito na Bíblia, que tem muita gente aí caçando defeito, caçando erro na Bíblia. Parece que se comprasse, olha, porque a sua mente é pequena, não cabe a grandeza dela, achei um defeito, que nada, tem defeito aí não, é a sua mente que não conseguiu entendê-la, é a capacidade humana que é finita, pequenininha, que não consegue entender a dimensão, a grandeza da palavra de Deus, ela continua sendo verdade, ainda que você ache, ou diga, eu achei um erro nela, ainda que você ache que tem erro nela, não tem, a Bíblia é a verdade, ela é inerrável, não há possibilidade de erro nela, creia, e se você não crê, ela continua sendo a verdade do mesmo jeito, aqueles que creem nela, com certeza, têm a verdade revelada de Deus, porque ela vem da parte do Senhor. A segunda questão, que é a parte moral dessa verdade, a Bíblia também, ela é regra de fé para nós, e conduta, regra de fé e conduta, aquilo que a Bíblia define como pecado, é pecado na antiguidade, é pecado na meia-idade ou na idade medieval, e é pecado no fim, eu coloquei tudo com é, e não com são, ou não com foi, ou não como serão, botei tudo com é, porque ela não muda, ela é eterna, então o que ela definiu como pecado, é pecado, se foi pecado nos dias de Caim, nos dias de Noé, nos dias de Davi, é pecado hoje, será pecado amanhã, não se preocupe com isso, creia nela, ela não muda, então creia nela, não é porque vivemos agora o tempo da modernidade, da novidade, modernidade não muda a fidelidade da palavra de Deus, modernidade não é capaz, não tem o condão de mudar qualquer coisa na palavra de Deus, não, nem a ciência, nem nada, e se alguém mudar, sofrerá as penas, porque está escrito na palavra que ela não pode ser aumentada, nem diminuída, não pode ser retirado nada dela, ela é, então creiamos nela, e os que assim o fazem, cometem grande erro e pagarão caríssimo por isso, então ela é o manual de conduta do cristão, aquilo que a Bíblia define como pecado, não queira fazer, porque é pecado, se foi antigamente, hoje, será no futuro, então se é pecado, não queira mudar isso em nome da modernidade, ou em nome da ciência, ou em nome de quem quer que for, mas sim, aceitemos a palavra de Deus como ela é, e quem
aceita a palavra de Deus como ela é, somente tem a ganhar. Por último, e já encerrando a nossa aula de hoje, que eu tenho certeza que está abençoando muitas vidas, a verdade histórica e científica. A Bíblia nunca se contradiz com a verdadeira ciência e nem a verdadeira ciência nunca se contradiz com a Bíblia. Andam paralelas, ou melhor, a ciência segue a Bíblia. A verdadeira ciência segue a Bíblia e nunca contradiz. Aí você me pergunta, por quê? E eu respondo, porque a Bíblia, ela é por divina inspiração. Ela veio, a Bíblia procede de quem criou o céu, a terra e tudo que nela há, de quem criou o universo, quem criou o sol, as estrelas, de quem criou tudo. E Deus jamais erraria em qualquer matéria, sendo Ele sabedor, conhecedor, autor, criador, esquadrinhador e sustentador de tudo isso. Então, Bíblia, ela nunca se contradiz com a verdade, porque ela é a verdade. Alguns pseudocientistas, pseudociências, querem se levantar aí, dizem que tem erro lá. Não vá atrás desse povo, porque você pode cair no mesmo lugar que eles caíram. E eu tenho até notícia aqui, de que alguns, que em alguma época da sua vida, ousou falar contra a Bíblia, no final das suas vidas, se arrependeram, se renderam a ela, porque ela é a verdade, ela procede de Deus, ela não contém erros, ela é a verdade. Parabéns para esses, que mesmo tendo um dia desacreditado nela, mas ao final das suas vidas, creram e a receberam como sendo a inerrável, a inerrante palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por nos ter dado uma palavra fidedigna como a sua, que é a Bíblia Sagrada. Por último, assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade e fraude ou engano. Ela é isenta de qualquer coisa dessa. Louvado seja Deus. Eu finalizo com as palavras de Antônio Gilberto, que ele diz: a Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como homem, é Deus falando a favor do homem, é sempre Deus falando. Muito obrigado a todos que de bom grado nos assistiram, que a bênção de Deus os acompanhe e que tenha neste domingo uma maravilhosa aula e que o Espírito Santo corrobore para a vossa edificação espiritual. Gratos a Deus por estas explanações enriquecedoras aqui também do pastor Jorme César, no que tange ao tópico 3, a verdade nas Escrituras. A palavra do Senhor é a verdade, isto é incontestável. Há milhões de livros espalhados pelo mundo. Todos esses livros foram escritos por autores falhos, propensos a cometerem todo tipo de erro. Porém, o autor da Bíblia jamais falta. Ele jamais erra. É por isso que nós confiamos. Aí você pode perguntar, mas mostre aí algumas razões pelas quais a Bíblia é então a inerrante, palavra de Deus. Já falamos aqui, só para a gente poder retomar a nossa memória, a sua autoria, que é divina, a supervisão e orientação por meio do Espírito Santo, e a Bíblia é a exata palavra de Deus e o cumprimento das profecias. O que dizer da concepção virginal de Jesus, que o profeta Isaías vaticinou há mais de 700 anos? Até porque ele também é conhecido como profeta messiânico. O local do nascimento de Jesus, que cumpriu-se na íntegra, a profecia de que as mãos e os pés de Jesus seriam furados, a queda de Babilônia, a restauração de Israel e assim por diante, tudo isso se cumpriu. Aquelas profecias que ainda não se cumpriram é porque não chegou ainda o momento de se cumprir. Você que está do outro lado, compreende conosco aqui.
todas as profecias que estão na Bíblia, que eram para ser cumpridas, já se cumpriram na sua íntegra. Então, esta é a Bíblia que tem sido banida, que tem sido queimada, que tem sido escarnecida e até ridicularizada. Eruditos têm zombado dela como se fosse uma tolice. Reis também têm estigmatizado as Escrituras como algo ilegal. Milhares de vezes a cova tem sido aberta e a canção fúnebre começa, mas de alguma forma a Bíblia nunca fica enterrada. Ela não só tem sobrevivido, mas também florescido. Graças a Deus. Então trata-se do livro mais popular de toda a história e é o best-seller mundial há anos. Esta é a Bíblia Sagrada, a qual nós a temos com bastante apreço. Cuide, zele, estude, aprofunde nas Sagradas Escrituras. Você vai precisar dela enquanto estiver aqui na Terra. Depois que Jesus voltar lá no céu, não precisa de Bíblia mais. Porque lá não vai precisar mais de estudo, porque estaremos juntamente com o Senhor, que é o dono de tudo. O próprio conhecimento é Ele, ok? Estaremos para sempre com o dono desse grande manual, que é a Bíblia Sagrada. Oremos ao nosso bom Deus neste momento. Pai amado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, somos agradecidos ao Senhor, Papai do Céu. Aqui o pastor Eliseu Oliveira, pastor Jorme César e evangelista irmão Nilson, pelas grandiosas bênçãos que nós temos alcançado de Ti, por este momento aqui de transmissão, não somente transmitir conhecimento, mas aprendendo também da Tua Palavra, para que muitas vidas possam ser edificadas. Meu Deus, que o Senhor possa falar com este professor, com este aluno, com este estudante das Sagradas Escrituras, que não seja meramente um aluno, mas que seja, acima de tudo, um estudante, que não seja meramente uma pessoa envolvida na obra do Senhor, mas que seja comprometida com o reino dos céus. Muito obrigado por este momento, mais uma vez, por toda a liderança em nossos aproximadamente 60 campos no estado de Rondônia, que o Senhor possa abençoar de uma forma toda especial o presidente da convenção, pastor Nelson Lutemberg, em nome dele, toda a mesa diretora, é o nosso pedido hoje e sempre, em nome de Jesus, amém.